Então, pessoal, meu nome é Hinaldo, sou professor de Windows na faculdade, em pós-graduação, graduação, né, aulas à distância. Também sou professor em cursos, né, de Windows, sou professor de MCSA, MCSE, né, tudo relacionado com sistemas operacionais, tá ok? Então eu vim aqui, eu não tenho mais, sinto uma necessidade, toda vez que começo uma aula, tanto faz, né, online ou uma aula presencial, eu sempre aconselho, os alunos têm que ter um ambiente para estudar, um ambiente em casa, um ambiente, né, de máquinas, né, para você poder praticar, né? Que, é claro, a teoria é fundamental, mas sem prática você não tem aquela absorção perfeita do que você faz. Você não pratica, né? A palavra pratica é redundante, mas realmente é verdade. Você enquanto você não usa realmente a ferramenta, é mais difícil de você, né, guardar, né, absorver os conhecimentos. Então, todo mundo me pergunta, eu sempre explico na aula, explico como é que faz isso. Então, eu vou fazer aqui ao vivo, né, vou gravando aqui para vocês, né, fazerem em casa o seu ambiente virtual. Como eu vou criar o meu ambiente, como eu posso criar. Tá? Um ambiente virtual, o ideal, como a gente trabalha com Windows, é trabalhar com o virtualizador do Windows, né, que é o famoso Hyper-V. Mas, professor, eu não vou botar um servidor na minha casa, né? Claro, se você pudesse, claro, né, era ideal. Mas eu vou fazer esses vídeos é para quem realmente, né, não tenha um servidor sobrando, né? Claro que a maioria de vocês, mas tem lá o seu cliente, sua máquina de casa, né? Seu Windows 8, o Windows 7, né? O Windows 10, e quer montar o ambiente em casa. Bem, o ambiente ideal para estudar o Windows é o Windows. Então, se eu tiver uma máquina com Windows 7, Windows 8, Windows 10, é o ideal. O mais ideal que tudo é ter o Windows que tenha Hyper-V, né? O Windows que tem Hyper-V, o Windows 8.1 e o Windows 10 Pro ou Enterprise, eles já vêm com a ferramenta, com o virtualizador da Microsoft interno. Muito legal isso. Mas, professor, eu tenho o Windows Pro, mas eu não consigo instalar o Hyper-V. Por quê? Um dos motivos que pode estar acontecendo com você é que o seu processador não é compatível com virtualização. Ele não tem, né, as configurações necessárias para que o Hyper-V seja instalado. Então ele fica, normalmente, né, você pode instalar até o gerenciador, mas não pode criar máquinas virtuais. E que tecnologias essas que eu tenho que procurar? Você tem que procurar, quando o seu processador é Intel, procurar por Intel VT. Né? O seu processador tem que ser compatível com a tecnologia Intel de virtualização. Né? A mesma tecnologia é utilizada nos processadores AMD, ele chama MDV. E como eu faço isso? Simples, você dá verifica no seu computador qual é, tá, a versão do processador e procura tanto na Intel, se ele for Intel ou na AMD, se ele tem a tecnologia de virtualização. Tá? Se ele tem, eu tenho sim, eu verifiquei, mas eu ainda não consigo instalar. Muitos computadores, principalmente laptops, na BIOS da máquina, vem a parte de virtualização desabilitada. Tá? Provavelmente, então entra na BIOS lá com o Dell, né, ou até dependendo do computador que você tenha, entra na BIOS, vai lá em Setup avançado, ou na parte avançada da BIOS, e tem lá virtualização, virtualization, e deve estar desabilitado, é só habilitar, salvar, você deve conseguir instalar o Hyper-V. Então eu vou dividir esse vídeo aqui em 3 partes, né? Bem distintas, não, 4 até. Essa aqui que eu estou fazendo da teoria, tá? Eu vou mostrar o ambiente, né? Teoricamente, como é que é o ambiente, as configurações dos servidores, as máquinas. Tá? Depois eu vou mostrar como eu implemento isso com o Hyper-V, e como eu implemento isso com o VMware, e como a gente implementa a mesma coisa com o VirtualBox. Então vou fazer as 3 coisas, as 3 tecnologias que você pode utilizar em casa. O ideal, Hyper-V, é que se a sua máquina tiver, meu computador não tem, meu processador não é compatível, eu não posso fazer, né, não consigo fazer virtualização na minha casa. Ok, sem problema. Virtualização para Hyper-V não dá para fazer? Não é o ideal, mas eu continuo podendo trabalhar. Então eu tenho que ter, no mínimo na meu computador, independente se ele é capaz de fazer virtualização por Hyper-V,
ele tem que ter no mínimo 4 GB de memória. Tá? É o mínimo para você conseguir trabalhar com algum conforto, né? Para trabalhar. O ideal é de 6 a 10. Tá? 6, 8, 10, aí já fica perfeito para o seu ambiente. Porque nós vamos rodar, né, 3 a 4 máquinas virtuais, em alguns laboratórios, algumas tentativas, você vai usar todos ao mesmo tempo, e se você for usar todos ao mesmo tempo, vai ficar um consumo muito alto de memória para quem tem pouca memória. Quem é menos de 4 já é uma coisa que você vai ter que fazer com cuidado, trabalhar, e vai ter que ter um pouco de paciência com as máquinas. Então vai demorar um pouco mais. 6 é um número redondinho que funciona bem, né? 8 é perfeito e 10 é maravilhoso. Né? Quem conseguir qualquer uma das configurações aí já pode estar feito. Eu posso, então, se eu não tenho Hyper-V, se eu não posso fazer, ou então eu tenho Windows 7, né? Windows 8, ou 8.1 ou 10 que não seja Pro ou Enterprise, né? Que não tenha virtualização ambiente, eu vou poder utilizar duas aplicações que tem no mercado de virtualização. Um é o VirtualBox, né? Que é bem simples, bem fácil de instalar, e a outra um pouco mais profissional, mas também que é fácil e gratuito, todos os dois, né? É o VMware Workstation Player. Né? Com estas duas tecnologias de virtualização, você consegue montar um ambiente em casa, né? Para trabalhar, para fazer testes e movimentar, fazer, né, o seu ambiente de testes de trabalho. Onde eu encontro, né, os softwares, né, e as ISOs que eu preciso para criar meu ambiente. Bem, se você é aluno da faculdade, né, um dos meus alunos da faculdade, né, então lá você tem, normalmente qualquer faculdade, né, hoje em dia tem acordos com a Microsoft, você tem o DreamSpark. Né, eu tenho o endereçozinho que eu botei web aqui do DreamSpark, e lá você encontra, né, na sua conta lá do DreamSpark, essas ISOs do Windows Server 2008, do Windows Server 2008, 2012. Né, você vai encontrar também, né, os clientes do Windows 10, do Windows 8, do Windows 7. Lá você vai encontrar um monte de softwares que você vai poder usar legalizado bonitinho. Bem, professor, eu não sou seu aluno da faculdade, eu sou de um curso, ou então eu sou aqui, eu quero aprender de qualquer jeito, eu gosto de fazer um laboratório, sem problemas. Microsoft, ela disponibiliza ISOs, tá? E eu botei aqui exemplo das duas, da Windows 10, que é o mais novo, né? Que é mesmo que você quer aprender o Windows 8, o Windows 10 é muito parecido. Você pode instalar o Windows 10 nessa nossa laboratório, que vai trabalhar da mesma forma. Então tem um lugar aqui, dois endereços onde você pode buscar o Windows 10 Enterprise Evaluation, né? Que é o grátis, por 3 meses, você pode instalar, trabalhar por 3 meses. O Windows Server também Evaluation, que é uma versão do Windows Server 2012, que tem 6 meses para você instalar e pode trabalhar por 6 meses. Tá? Então esses dois onde você pode pegar as ISOs dos sistemas operacionais. E para os virtualizadores, aí eu tenho onde você, aqui nesse linkzinho aqui da VMware, para buscar o VMware, no Workstation Player, e o da VirtualBox, onde você faz o download do VirtualBox para o seu sistema operacional. Tá? Então aqui alguns endereçozinhos, depois vocês, né, capturem aqui, depois se quiser até coloco lá dentro do texto do YouTube, e a gente coloca do vídeo para esses endereços para você seguir mais fácil. Tá? Muito fácil. Se você tem, então repetindo, se você tem DreamSpark, se você é da faculdade, ela tem acordo com a Microsoft, você pega lá na sua continha da Microsoft no DreamSpark. Se você não tem, então você pode pegar as ISOs na parte de gratuito da Microsoft. Elas valem, a do Windows 10, por exemplo, vale por 3 meses, né? E a Windows Server vale por 6 meses. Depois você pode revalidar, instalar de novo. É só para você não usar comercialmente, que eles deixam esses duas licenças. E os virtualizadores são nesses endereços aqui. Tá ok? Como é o nosso ambiente? Como é que eu vou mostrar assim? Vou fazer um desenho, né, do que a gente vai trabalhar. Então, o ambiente para você fazer para 99% dos laboratórios de tecnologia que a gente vai trabalhar é esse aqui. É um servidor DC, o Domain Controller, o controlador de domínio, né, que é o Windows Server 2012, né, mais 2 servidores no meu domínio para instalar diversos serviços. Além desses 3 servidores, né, todos com Windows Server 2012, eu também vou ter 2 clientes. Né, um cliente Windows 7 e um cliente Windows 8.1 ou Windows 10. Né, tanto faz aqui. Né, e aí eu vou fazer toda a parte de ambientação de cliente, né, onde a gente vai fazer a parte de treinamento da funcionalidade de cliente. E depois na parte server, nos treinamentos para o Windows Server,
eles são os nossos testadores, né? São as aplicações onde você, o seu usuário comum, onde você vai simular um usuário comum, ele vai testar todas as funcionalidades da rede em domínio da rede que a gente vai trabalhar aí no futuro. Então, qualquer dos virtualizadores você vai ter que ou configurar ou criar uma rede virtual, né, para poder conectar esses servidores. Essa rede virtual, eu aconselho que você preste bastante atenção nela, para não primeiro, por exemplo, o VMware e o VirtualBox, eles adoram colocar essa rede também na internet. Isso não é legal, né? A gente não quer testar nada na internet, pelo contrário. A internet é sempre um perigo para essas coisas, né? Para os servidores, para os clientes. Então, como a gente vai fazer um teste seguro, e até para ele não entrar na sua rede da sua casa, né? Não confundir os outros computadores da casa, não forem influenciados pelo serviço que você está testando, que podem não estar funcionando perfeitamente, aí é uma rede isolada. A gente vai criar normalmente você cria uma rede interna isolada que não seja conectada na internet. É o ideal. Não consigo. Depois, com o tempo, mas no início você não conseguir fazer, com o tempo que você vai melhorando, você vai acabar descobrindo como é que você isola, tá? Mas eu vou tentar já no treinamento mostrar uma rede isoladinha que não tem acesso à internet, né? Eu vou explicar para vocês como é que a gente configura isso, para que vocês tenham um ambiente de teste realmente muito interessante. Outra grande vantagem da máquina virtual, além de você, né, poder fazer em casa, é a questão do não ter medo de estragar, né? Isso eu acho muito bacana. Eu vou testar, então eu estou aprendendo a fazer alguma coisa. Então eu crio um sistema, crio um serviço. Mas eu criei errado, fiz algum problema, e agora? Nós temos várias formas. Como é uma máquina virtual, que é uma aqui, você primeiro pode criar uma outra, que rapidamente, em 10, 15 minutos você tem uma máquina nova que refaz. Você tem o que a gente chama de snapshot, né? Onde você consegue, antes de fazer uma configuração, né, guardar a máquina, né, ou fazer como se fosse um backup da máquina, com ela boa, ela funcionando, faz as configurações se quiser. Se não der certo, você restaura do jeito que ela estava funcionando antes e continua a trabalhar. Essa é uma das outras maravilhas da virtualização. E qual é a configuração desses servidores, desses computadores, professor? Então aqui, ó, o servidor mais importante da sua rede é aquele que vai estar em todos os laboratórios, tá? É o servidor DC, ou controlador de domínio, tá? E vai ser, claro, o Windows Server 2012, sistema operacional. O ideal dele é ter 2 GB, não menos, de memória. Ele pode funcionar com 1, se você só tem 4 no seu computador, vai ter que colocar 1 mesmo, 1 GB de memória para ele, vai ter que configurar ele com 1 GB de memória, mas não é o ideal, ele vai ficar muito lento, mas dá para trabalhar, né? Se eu não tenho, como aquele velho ditado, quem não tem cão caça com gato, e faz da mesma coisa. É um pouco mais de paciência. Tem que ter uma placa de rede virtual, que você vai ligar na rede interna, como eu desenhei ali. Um disco virtual dinâmico de 60 GB, não precisa ser mais que isso. E o que ele vai ter inicialmente? Porque depois ele vai ter mais coisas. Ele vai ter o DC, ele vai ser o controlador de domínio, né? Então ele vai ser o controlador de domínio e vai ter o serviço DNS que está intrinsecamente ligado ao controlador de domínio. Qual é a configuração de rede ideal, né? Principalmente para os laboratórios da gente que faz do curso na faculdade e tal. O IP desse servidor é 192.168.1.2, a máscara 255.255.0 e o DNS é ele mesmo, né? 192.168.1.2. Para quem está fazendo o treinamento comigo, né, ou na faculdade ou no curso, o ideal é a gente manter esses valores iguais, né? Não só esses aí, mas também para a parte de usuários, né? Como aqui o login, né? Vamos ter um usuário no domínio que é o administrator, né? O administrador, né? Eu criar um domínio contoso, que é o domínio padrão Microsoft. A senha, tá? É legal você criar a sua senha, tá? Mas para a base de treinamento, se você quer um suporte do seu professor, quer um suporte de um amigo, é bom que seja uma senha, né, que todos conheçam, né? Porque nesse momento a gente está treinando, não está escondendo. Então, a senha padrão que a Microsoft usa, é o que eu uso também nos meus treinamentos, que a gente usa em todos os lugares, é aqui, password, exatamente como ela está escrita aqui, P maiúsculo, né, @SSW0RD. Tá? E adquirir um outro usuário local, normalmente, um local admin, né, que é esse usuário que a gente vai ter que criar, que é uma senha um pouco diferente, que é a senha password com P maiúsculo, A minúsculo, $, W0RD, né? Um RD minúsculo.
E a senha DSRM é uma senha para o AD. A gente vai ver isso quando falar de AD. É uma senha password que a gente vai usar para recuperação do AD. Os outros servidores são muito semelhantes, né? Praticamente a mesma coisa. Muda o IP, né? Prestem atenção, o servidor AD ele tem o IP 192.168.1.2. O servidor o SRV01 é 13, tá? Mesmos usuários. O servidor 02 é 14. Tá? Então cada servidor, os IPs são sequenciais, muito pertinho já, e esses aqui. É importante que você siga isso para poder. Você manda um e-mail para mim, mas pede lá no fórum uma ajuda. É bom que seja tudo muito parecido para poder dar assistência direito para vocês. Então, ok. E os clientes? Vamos ter um cliente 8.1 ou 10, né? Pode ser qualquer um dos dois. Né? Para os cursos oficiais da Microsoft, o curso na faculdade é o 8.1 mesmo, né? Porque o 10 ainda não foi liberado totalmente para a faculdade, mas para os cursos que a gente tem mais por fora também ele já se trabalha com Windows 10. Então ele pode ter um pouco menos de memória, né? 768, 1.1 GB, ele já roda, é mais lentinho, mas não vai ser tão confuso. Membro de memória, ele vai ser um membro do domínio, o IP dele agora muda para 5, os usuários os mesmos, tá? Os usuários locais, no caso os mesmos usuários, então, se você vai criar esses usuários vai ser os mesmos, as mesmas senhas. O cliente 2 é um Windows 7, né? Por quê? Porque a gente vai mostrar as tecnologias mudando do Windows 7 para o Windows 8. Né? IP 1.6, né? Com o resto igualzinho, mesmos usuários e mesma senha. Tá ok? Então, o ideal reforçando aqui, é que vocês sigam esse mapinha de valores. Né? Para quê? Para que quando vocês forem pedir ajuda para o professor, ajuda para o seu amigo, a gente consiga te dar um apoio melhor com o nome correto, com as coisas certinhas. Tá ok? Então agora nós vamos passar, né, para a parte prática. Eu vou mostrar, eu montei um Windows 7 na minha casa aqui no meu servidor, né, no Dual Boot, e instalei lá, além do Hyper-V, instalei, né, o VMware, né, e o VirtualBox. Então eu vou mostrar no Hyper-V, no VMware e no VirtualBox. Tá ok? Vamos lá, espera um minutinho. Um Hyper-V. Eu tenho aqui o Hyper-V, eu tenho o Windows 10, claro, né, a última versão. E já tenho o Hyper-V instalado, que é o que eu utilizo no dia a dia. Primeiro, como é que eu descubro, né, se eu tenho, como eu instalo o Hyper-V no meu Windows 10? Tá ok? Vem aqui, né, dentro das propriedades, dentro do painel de controle, ou direito na janelinha, e tem aqui programas e recursos. Vamos em programas e recursos. Dentro de programas e recursos do Windows 10, nós temos aqui ativar ou desativar recursos. E você vai encontrar aqui na lista de recursos o Hyper-V. Aí, como eu falei ainda há pouco dentro da apresentação inicial, tá? Existem duas opções aqui: ferramenta, gerenciamento e plataforma Hyper-V. Se no seu computador essa plataforma Hyper-V não está habilitado, aí são duas opções, né? Pode estar acontecendo que o seu computador realmente não possa utilizar o Hyper-V, então ele não tem um processador compatível, então o próprio Windows já identifica, então ele não libera, né, a plataforma, mas libera a ferramenta de gerenciamento do Hyper-V, o que no momento não vai adiantar muito para você, tá? Então, se ele aqui está cinza, né, e você não consegue selecionar, você primeira tentativa, tenta ver o processador. Se ele é compatível, se ele tem, né, a tecnologia de virtualização, pode ser a BIOS. Então entre na sua BIOS e habilite lá a virtualização. Aí habilitando aqui esses dois, você vai instalar o Hyper-V no seu computador. É só botar aqui o serviço, tudo bonitinho. É só vir aqui e instalar, vai estar tudo instaladinho. Eu já instalei no meu há muito tempo, né? Desde o Windows 8 que eu uso o Hyper-V no Windows, na minha máquina cliente. Eu preciso ver aqui que eu tenho vários computadores, né, conectados, tenho N máquinas. Minha máquina aqui, né, para vocês que têm curiosidade, é um Windows, né, 10, né, Pro, né, com 16 de memória. Meu processador é um i7, né, uma maquininha que eu uso aqui em casa. Tá ok? Então, o que vocês precisam configurar primeiro aqui para quem vai trabalhar com Hyper-V? Primeiro, o que a gente chama de gerenciador de comutador ou suíte virtual. Eu posso chegar aqui no cantinho, clico aqui.
Aí eu já tenho alguns aqui configurados, mas eu vou fazer com vocês, né? Então o que eu falei na teoria é a mesma coisa da prática. Eu preciso que vocês criem um interno, um switch ou um comutador interno. Então como eu venho aqui, clico em interno, criar comutador e dou um nome para ele. Eu normalmente chamo ele de interno mesmo, né, para que não haja, para não ter problema. No Hyper-V, depois vocês vão aprender na teoria, você pode mudar depois a funcionalidade do interno. Nós temos aí externo, ele vai ligar esse comutador à sua rede, então você vai poder trabalhar lá com a sua rede. Interno, que é o que estou trabalhando, ou privado ainda, que é só entre as máquinas virtuais. Aí só dá OK. E ele vai criar o interno. Bacana. E como eu crio máquinas virtuais? Mais fácil ainda. Aqui, ó, nova, um novo, máquina virtual. Vamos criar aqui o DC, né? Meu servidor DC. Então dou um nome para o meu computador. Lembrando, esse nome que eu boto no Hyper-V não necessariamente é o mesmo nome que eu vou dar à minha máquina virtual quando eu for configurá-la. Mas é ideal que seja, né, se não igual ou parecido. Avanço aqui. O meu Windows 10 é a geração mais nova, é o Hyper-V mais novo, e ele pode também trabalhar com o FI, né, com BIOS diferente, aquela BIOS mais nova. Mas eu vou trabalhar padrão, porque outras tecnologias não vão poder usar isso. Então vamos avançar aqui no padrão. Quanto eu falei que nós tínhamos que ter no nosso DC, né, 2048? 2048. Então vou tirar aqui 2024 e botar 2048 de memória. Usar a memória dinâmica significa que eu vou poder, né, flutuar com essa memória. Isso também é uma coisa que a gente fala mais depois. Vamos falar de Hyper-V. E vamos conectar aonde? Naquela minha rede que eu criei, né, interno. Avanço. Meu disco rígido, 60, não é isso? 60 GB. É isso que eu quero aqui. Aqui eu vou selecionar que tipo de disco, onde ele vai ficar guardado. Né? Meus discos rígidos estão aguardados no RAID, que é no meu disco zero, no disco D. E eu vou instalar um sistema operacional de uma ISO, aquela ISO que você baixou, né, lá dentro do DreamSpark ou lá na Microsoft. Então, as minhas aqui estão nessa pastinha. E vamos achar o Windows Server 2012 R2, está aqui, Evaluation. Bacana, avanço, conclui. Aqui, DC. Então, como é que é aí agora? Como é que eu trabalho? Como ele é muito simples de trabalhar aqui, ó, dá 2 cliques no Windows, ele aparece a telinha de administração ou telinha de acesso, né, de conexão à máquina virtual. E aqui nesse verdinho eu inicio a máquina virtual. Ele vai começar a instalação, tá, do nosso amigo DC. Tá? Então, para gente a instalação muito básica, né? Como todo boa coisa da Microsoft, é praticamente next finish, né? Presta atenção, se você pegou essa ISO que é de Evaluation, né? Ela vem em inglês, então se você quiser, ela não tem, você vai ter que trabalhar com inglês mesmo, é o padrão também do mercado. Mas o teclado, a gente tem que lembrar que o teclado, essas coisas que você está usando é em português. Então aqui eu vou selecionar, né, a língua, o nosso português, né, uma lista aqui Português Brasil, e o teclado, normalmente é a BNT2, que é o que vocês devem ter aí. Dou Next, instalar agora, bem básico mesmo. Aqui eu vou escolher qual a versão. Normalmente que a gente instala essa é a versão Standard Guide, tá? Que é o Windows 4 que vem. É o padrão de trabalho. Todas vocês vão fazer. A diferença é que tem o Server Core, que é a parte que não tem, a parte é o Windows que não tem parte gráfica. Então vai complicar para os alunos inicialmente. Não que no momento qualquer a gente não tenha que trabalhar com isso, mas ou vai fazer isso no curso, mas no momento a gente vai trabalhar só com o gráfico, tá? Tem a versão aqui, Windows Standard Evaluation, com gráfico. Avanço aqui. Concordo, né? Leio aqui as minhas instruções, conforme o dia a dia. Avanço. Normalmente a instalação é customizada, né? Aqui o meu disco, eu não precisa fazer muito mais que isso. Eu podia aqui particionar, mas vamos fazer padrão.
next, next, e ele vai começar a instalar meu Windows, né, aqui na minha, no Hyper-V. Muito bem, Hyper-V funcionando, né, já estou fazendo, vai demorar uns 20 minutinhos, e ele não vai ficar esperando 20 minutos, eu vou aproveitar para fazer a mesma coisa nas outras tecnologias. Então vou me conectar ao meu Windows 7, que é no meu servidor, né, está aqui, né, conectado aqui ao meu Windows 7. Eu já instalei aqui o VMware e desculpe, o VMware e o Oracle, né, o VirtualBox, e vou fazer a mesma coisa nos dois. Primeiro vamos fazer no VirtualBox, né? O VirtualBox é um carinho um pouquinho diferente, né? Tem um visual, né, geralmente diferente, né? Que a gente está lá. A instalação dele é simples, é next, 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 né? Não, sem nenhum problema. Baixa o programa, tá aqui, eu botei aqui em download, né? Tá aqui o VirtualBox, né? Que eu baixei lá naquele link que eu mostrei para vocês. Instalei, tá? No next, next, finish. Ok. Até criei já uma máquina aqui que é o SRV001, né? Eu posso criar, vamos criar aqui rapidinho, então um cliente, por exemplo, Windows 7. Eu vou criar um novo cliente, né? Windows 7, que é o série 2, né? Do nosso cliente. Ele vai ser o Windows 7, já está aqui, bacana, já entendi. Vamos botar aí, né, 768 de memória. Criar um novo disco virtual, 60 GB ele já tem aqui normalmente criado, tá? Vamos criar aqui essa máquina virtual. Que tipo de disco virtual aqui? Aí é bacana, ó, 60 GB, né? Vamos querer de 60 da mesma forma. Não que eu vá precisar, mas eu vou colocar aqui 60 GB. E eu, para ser compatível com Hyper-V, vocês depois podem usar em outros lugares, ele faz como VHD, que é o tipo de discos que trabalha também com Hyper-V, e dinâmico, né? Alocado dinamicamente. Vou criar aqui. Beleza? Ele criou aqui o meu Windows 7, que é o meu série 2. Bem, agora precisa botar ISO, né? Onde é que eu coloco a ISO nesse camarada? Eu clico com a direita aqui, né? Vou em configurações, mas é mais fácil vir aqui, ó. O cliente tem aqui, ó, tela, armazenamento, disco óptico. Se você clicar aqui em disco óptico, está vazio, né? Selecionar uma imagem, ele vai selecionar uma imagem. E eu tenho aqui o Windows 7 aqui, pronto. Né, uma ISO do Windows 7 para ser instalada no camarada. Tá, ok? Automaticamente, quando a gente faz isso, ele já criou rede, ele já criou todo um sistema de adaptadores de rede. Agora presta atenção, tá vendo aqui a rede? Está ligada em NAT, né? A rede está ligada para a internet, isso não é legal. Tá? Quando eu criei o meu primeiro servidor, eu mudei para uma rede chamada interna Internet. Então no meu cliente 2, eu também vou fazer isso. Né, vamos pegar as configurações do meu cliente, vamos aqui em rede, presta atenção. Em vez de rede aqui, vamos botar uma rede interna, né? Então, bom, é H. Tá? Vou botar aqui. Não, eu cliquei errado. Rede interna, internet, tá vendo? A mesma rede. Então, voltando aqui, né? Ele estava aqui com o NAT. Eu clico aqui, procuro aqui rede interna. E está internet. Agora sim ele vai estar na mesma rede, né? Internet igual ao meu servidor, né? O meu servidor e ele, os dois estão na mesma rede. E como ele funciona? Simples, 2 cliques, né? E automaticamente ele já vai começar a entrar na BIOS, né? E configurar o meu Windows 7. É uma BIOS aqui que tem português e inglês. É uma ISO, desculpa, com português e inglês. Eu seleciono aqui português, né? ABNT 2. Avançar. Até porque eu coloquei ele só numa partição pequenininha, ele ficou um pouquinho lento aqui o Windows 7, mas sem problemas. Quando a gente instala pelo menos os sistemas operacionais maiores, né?
Então, agora vai selecionar. Normalmente, o que você deve fazer? Usa o Professional ou o Ultimate 64 bits. Tanto faz, um ou outro, né? Aí vamos usar o Ultimate 64 bits, que é o que eu vou instalar aqui. Aceita os termos da mesma forma. Personalizar é a mesma coisa que a gente fez lá no server. Aqui não muda muito. Estou instalando o sistema operacional sem problema. Tá? Estão vendo aqui, ó, cuidado aqui, o meu mouse saindo para a minha vida real. Isso nem sempre acontece com o Oracle, né? Com o Server 2012, ele briga de tentar para sair aqui e não tem. Então você tem aqui dentro dele, diz assim, ele informa, né, que você pode utilizar o mouse, né? Para tirar o mouse, usa a tecla Ctrl. Quando ele ficar preso aqui, você dá Ctrl e ele sai, né, na cara. Certo? Então, ó, estamos criando uma máquina lá no Hyper-V, no meu servidor, e uma máquina aqui no meu cliente, né? Uma máquina cliente no meu Windows, né? No VirtualBox. Tá sendo criada aqui a maquininha. Para fazer a terceira mudança, fazer já tudo de uma vez para vocês terem bastante coisa ao mesmo tempo, né? Bastante configurações ao mesmo tempo. Eu vou também trabalhar aqui com o VMware. Né? Vamos ver um pouquinho de paciência que ele vai ficar lento, né? Porque eu já estou instalando em um. Mas nós temos aqui o nosso VMware também. Né? Eu vou minimizar enquanto ele está instalando aqui. Vamos usar o VMware. Mesma coisa, muito semelhante. Né? A instalação é Next, Next, Finish. Ou o próximo, terminou. E ele tem um guiazinho até melhorzinho aqui para trabalhar com máquinas virtuais. Eu já tenho até algumas máquinas virtuais. Eu vou criar um outro servidor aqui. Né? Vamos criar aqui, né, um servidor Windows 7. Tá? Eu vou instalar do MyISO, né? Vou procurar uma máquina do MyISO. Mas aí eu vou procurar onde tem a minha ISO do Windows Server. Ela está aqui. C. Usuários. Público. Downloads públicos. Então Windows 8 aqui. Eu falei, eu vou botar o Windows Server, não, vou botar o Windows 8 aqui, que é muito parecido. Né? Normalmente o VMware ele detecta, né, qual sistema operacional que você vai instalar, tá? Nada demais, tá? E é só botar Next Next que você deve instalar. Se você não tem a sua licença, não vem é simples, é só você passar aqui, né, dizer que vai instalar mais tarde. Tá? E depois a gente coloca uma licença aqui no camarada, né? Windows 8 64 bits. Próximo. Aí onde ele vai armazenar na máquina. Disco já vem com 60. Normalmente eu gosto de um arquivo simples e único. Tá? Recordando, eu selecionei. Vamos voltar tudo aqui, que foi muito rápido, concordo com vocês. Vamos lá. Né? Cancela aqui. Criar uma nova máquina virtual. Tá? Aqui eu posso botar um sistema operacional. Então vou dar browse e vou achar aqui o meu sistema operacional. Tá? Ele vai detectar, né? Aí, onde está o meu CD. Né? Eu dou próximo. Tá? Aí ele vai me dizer que sistema operacional 8.1. Aí ele vai pedir a sua chave de sistema, porque o VMware ele não deixa você instalar já sem a chave, diferente do Oracle. Para contornar isso, você não tem uma chave, em vez de você escolher agora sistema operacional, bota instalar depois, tá? Que é o ideal, que é você, não, vou instalar onde? Vou instalar depois. A próximo, aí eu vou dizer para ele, para dizer que ele é um Windows, escolha aqui na minha listinha de Windows que ele tem aqui. Eu tenho um Windows 8, então aqui 864 bits. Tá. Próximo. Posso dar um nome na máquina, né? Botar o meu SL1. SL1. Onde eu vou guardar a minha máquina, posso escolher a pasta. Né? Próximo. Disco. Né? O tamanho 60 ele já vem com os 60 que a gente utiliza. Né? E eu gosto de armazenar como um arquivo único. Eu acho ele fica mais rápido. Próxima, eu revejo as minhas configurações. Agora, tá vendo aqui que a rede está NAT? Eu posso configurar a parte de hardware dele, ó. Memória. Ah, tá muita memória. Viu que ele não pediu memória antes? A memória aqui está muito grande.
Eu quero 768. Tá? Aí vai dizer, poxa, tu só isso, melhor é botar menos. Não, mas é isso mesmo que eu quero. Tá? Um processador, CD, né? Eu posso fazer com que ele já boot naquele CD que eu quero, né? No Windows 8, ó, bacaninha. Tá? A rede, como eu falei, eu não quero NAT, eu quero apenas uma rede comum, né? Então eu vou querer um segmento. Normalmente o ideal é o host only, Private Network Share for the Host, que é o ideal, que é a rede interna, né? O USB vai trabalhar, parte de som tanto faz. Se vai usar a minha impressora, Display Auto Detect, ok. Então configurei aqui o pertinho no final, dou Finish. E ele já tem aqui a mesma coisa, já está configurada, é só startar a máquina, dá 2 cliques na máquina. Ele vai começar a instalação. Então nós já estamos aqui instalando o Windows cliente, o Windows dos dois outros clientes, e no meu servidor, na minha máquina principal, já está pronto aqui para começar a instalação do Windows Server 2012. Qual é a senha que a gente tem que usar? É P maiúsculo, né? Arroba SSW0RD. Olha só, o Windows tem essa vantagem, P arroba SSW0RD. E repetir a senha aqui, não é isso? P maiúsculo, arroba SSW0RD. Verifica se eu realmente botei a senha certa. Finish. Estou instalando aqui o Windows Server no meu DC. Para fazer o login, eu posso apertar aqui Ctrl Alt Del ou Ctrl Alt End no teclado, que também é o Ctrl Alt Del desse cara. Minha senha P, né, arroba SSW0RD. Ele está entrando aqui no meu servidor. O novo Hyper-V, né, ele permite que a sua tela, né, do Windows 10, por exemplo, que ele expanda e fica mais fácil de você conectar, né? Então ele pode usar aqui a conexão de tela grande. Então vou aqui, eu não vou cancelar isso agora, porque eu prefiro ficar com uma tela pequenininha que eu possa gerenciar melhor, né? Então vai ficar grande demais aqui para a gente poder mostrar todo o ambiente de trabalho. Então ele acabou de entrar, quando ele está instalando lá, eu estou vendo as coisas aqui. Então, o que eu preciso configurar, né, nesse servidor e nos outros também, né? E também nos clientes. Então eu vou configurar esse servidor que vai ser o meu DC, tá? E você vai repetir a parte de rede e nome nos outros, tá? E o cliente a gente vai ver no finalzinho. Esse é o servidor DC, o Domain Controller, né? Vai ser o meu centro da minha rede. Então eu venho aqui em Server Manager, ou Local Server, no Server Manager. Viu que ele não tem um nome certo ainda e ele não tem IP ainda configurado. Então vamos primeiro configurar o IP dessa máquina, né? Direito aqui no IP, propriedades, IPv4, né? Qual IP é 192.168.1.2, não é isso? Não tem gateway, mas tem DNS, né? 192.168.1.2. Ok, 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 atualizo aqui e já tenho novo IP. Agora vamos renomear essa máquina, né? No server é só clicar aqui nesse nome doido, vem aqui em mudança ou change, né? E vamos chamar ele DC, é só isso. Ok, close, ok, e vamos restartar.
Então essa parte que a gente vai trocar, botar um IP na máquina, que eu vou configurar a rede, colocar um nome no servidor, é igual nos 3 servidores. Agora o que eu vou fazer neste servidor aqui no DC já é um pouco diferente. O que eu vou fazer? Né, para vocês começarem a trabalhar, né, eu vou ter que, né, instalar uma funcionalidade que é o Domain Controller, né, controlador de domínio. Então esse aqui é um passo a passo rapidinho, né? Mesmo que vocês ainda não entendam de controlador, a gente vai ensinar isso durante o curso, né? Então, mas só para vocês já terem a máquina, né, pronta, né, para o dia a dia. Tá? Se vocês não achar que instalar ele como controlador de domínio não é uma coisa legal agora, ou que você acha que melhor prefere quando o professor te ensinar a fazer isso durante a aula, tá? Espera, né, a aula de AD que nós professores, eu lá na faculdade ou no curso, eu vou te ensinar a fazer isso passo a passo. Isso é só para adiantar, né, a funcionalidade aí do servidor. Tá? Vamos verificar se deu tudo certinho, ó, deu ali um DC, o nome e IP. Muito bem. Agora eu vou querer instalar essa funcionalidade que é o domain, que é o DC, né, o Domain Controller. Vai em Manager, adiciona a função recurso. Primeira tela aqui é explicando como a gente instala, do Next. É uma função e um recurso direto, não é? Ele vai verificar se o computador é esse mesmo. Next. Aqui a função é Active Directory Domain Service, serviços de domínio do Active Directory. Ele vai pedir umas outras complementos para poder funcionar. Dá add, né? Adiciona essa função e dá próximo. Aqui tudo aquilo que você adicionou ele já vai ter marcado aqui automaticamente. Eu não preciso adicionar, ele já estava marcado. Ele mesmo marca. Next, ele vai instalar aqui essa funcionalidade. Enquanto ele está aqui, vamos ser bem dinâmicos, tá? Eu vou lá nos nossos outros servidores e ver que quiser alguma coisa já está pronta. Aqui no Windows 7 ainda não está. E no VMware o Windows 8 já está preparando aqui para instalar, né? Então a gente parou aqui no início da instalação, né? Vou ter que avançar aqui, instalar agora. Eu não me lembro se essa versão precisa essa ISO que eu peguei agora, pensando bem, não sei se precisa de licença agora, mas de qualquer forma, ela já é automática, né? Avanço aqui, instalar, a mesma coisa que os Windows comuns, né? Avança, como a gente fez no Windows 7, a instalação é a mesma, né? É só dar ok e manda instalar. Deixa os dois instalando aqui, o Windows 7 está com 57% e o nosso amigo, o cliente, o Windows 8, né? Você vê que as telas são bem parecidas, né? A funcionalidade de todos os dois, né, são muito semelhantes. Vamos voltar aqui para o meu servidor, que aqui a instalação já deve estar quase pronta. Bom, viu? Funcionou. Todo servidor, né, que eu descer, eu preciso fazer, além de instalar a função, eu preciso configurá-la. Nesse nosso caso aqui de controlador de domínio, a gente chama isso de promover. Promote Server to Domain Controller. Então eu posso clicar aqui em controlador de domínio, mas se eu fechar aqui por acidente, não tem problema. Eu posso pegar aqui nas notificações, tá? E tem a mesma funcionalidade aqui esperando para a gente fazer. Tá ok? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a Active Directory. Eu vou fazer o seguinte: como a gente vai estar criando apenas um ambiente, então sigam o mestre, né? Vamos então nós fazendo aqui, ó, Add a New Forest. Você vai dar um novo domínio, né? Escreve aqui Contoso, né? Contoso.com, ok? Dá próximo, bem simples, próximo, tá? Do próximo aqui, eu vou colocar uma senha aqui, que é aquela senha DSRM que a gente falou lá, que é o mesmo password, tá? Repito a senha. Esqueci alguma coisa, tá igual. @ssw0rd. Próximo. É tudo próximo aqui. Próximo. Ele vai criar um nomezinho aqui.
está verificando se a rede, se as minhas configurações não tem ninguém igual com a mesma coisa, né? Contoso, next, next. Aqui eu vou dar next, next até ele instalar. Next, next. Aí ele vai verificar se todas as minhas funcionalidades estão certinhas, se tem IP na máquina, se ela está, né, se ela pode instalar o serviço. Tem algumas observações sobre configuração, mas sim, eu posso, tudo está pronto para poder instalar. E manda instalar. Aí vai levar assim uns 5 minutinhos de instalar e vai dar um boot, né, automático no final da instalação. Tá? Não se assustem, é isso mesmo. Vamos ver lá como é que estão meus clientes. Um está com 62% e outro com 5%. Eles vão demorar. Então, quando esse aqui ficar tudo pronto, a gente volta. Né? Eu vou dar uma pausa aqui na gravação. Né? E eu volto com tudo pronto aqui. Só para a gente não perder tempo, né, no vídeo esperando as coisas funcionarem. Tá ok? O AD, né? Eu vou logar aqui no Contoso agora, viu? Que é alguma diferença aqui, Administrator. Eu vou dar o meu password. Vamos logar. Praticamente terminando aqui a configuração da minha rede. Só falta duas coisinhas para mostrar para vocês. A primeira é a cadastrar, né, aquele outro usuário que nós temos, né? O local admin. Né? Como é que eu cadastro esse camarada aqui na minha rede local? Entrou aqui meu servidor. A ferramenta do AD que a gente utiliza, não, Tools aqui, é usuários e computadores do Active Directory, Users and Computers Active Directory. Espera que ele só demorar um pouquinho para entrar. Active Directory, Users and Computers. Vai ser o mais fácil de trabalhar. Vamos rapidinho aqui. São duas coisas importantes que a gente pode fazer aqui, duas configurações legais para você poder fazer um laboratório aqui sem dar trabalho. Então aqui tem o domínio que a gente criou, Contoso, né? Dentro dele tem os computadores, né? Os controladores de domínio, vocês vão aprender tudo em aula. Vamos aqui em usuários. Dentro tem o administrator, que é esse usuário que a gente está usando. Nesse administrator é interessante você chegar aqui em conta. Isso não se faz no dia a dia, é só realmente para treinamento, e dar senha nunca expira. Por quê? Porque de 40 em 40 dias, normalmente, né, normalmente não, sempre o controlador de domínio vai pedir que você troque a senha e não vai deixar você repetir a senha. Você não ficar, né, perdido em que senha você tem, bota aqui senha nunca expira, que ele, enquanto você tiver o treinamento. Isso não se usa no dia a dia, mas pode ser. E outra coisa que a gente precisa fazer aqui é criar um novo, né? Como é que você cria um novo? Né? Direito, novo usuário, né? Que é o local admin. O que eu fiz aqui? Cadê o bichinho? Perdi, peraí. Novo usuário. Então aqui é o local admin. Local admin, o user dele é local admin. Beleza. Próximo. E a senha, né? Nossa senha de sempre. W0RD. Né? Bota também para a senha não expirar. Next. Finish. Bacana, agora nós temos os dois usuários aqui. Outra coisa importante, esse local admin, ele vai ter que ser também administrador. Então vamos botar aqui vamos colocar ele no grupo, né, de membros, né? Aqui member of ou membros. Aí do adicionar. Vou adicionar ele no do administrador de domínio, né? É domain admin, né? Domain admins, administradores de domínio.
Ok. Ok. De novo. Para criar usuário. Usuário. Novo. Usuário. Preencho aqui com os dados. Aqui com o nomezinho dele. E depois coloco a senha, para a senha nunca expira. Depois com o meu usuário pronto, eu vou mudar ele de grupo. Eu vou colocar ele num grupo administradores. Eu boto aqui em Member Off. Adiciono, procuro o grupo. Eu não sei nem como é que é o grupo. Tudo bem, é só você botar avançado. Pronto, agora que ele vai mostrar todos os grupos disponíveis que você tem acesso. Tá? É só escolher um qualquer. Tá? Aqui é Administrators, né? Administração de domínio, tá? vários outros. Ok? Cancela aqui, que já tem aqui. Ok? Então, no meu DC para iniciar o treinamento, está pronto, está resolvido. É isso aí. Tá? É só isso que a gente precisa para o meu DC. Pode fechar. Isso aí está pronto para fazer os outros treinamentos. O DC está configurado bonitinho. Você precisa agora é configurar o seu cliente e os seus servidores, né, de uma forma muito semelhante. Então, eu vou pausar aqui como já estamos instalando os clientes e vou criar aqui, né, o nosso cliente e o nosso servidor para poder mostrar como é que a gente faz os exemplos de configuração, né, desses camaradas. Então, o que eu fiz para facilitar a nossa vida aqui? Tá? Como eu prefiro trabalhar no Hyper-V, né, eu já mostrei para vocês como trabalha lá o VirtualBox, né, e o VMware. Eu vou voltar lá quando acabar, as máquinas ainda não terminaram de instalar. Mas então, rapidamente aqui no Hyper-V, instalei mais um servidor, o Windows Server 01, o SRV01, né, e estamos exatamente naquela parte depois da instalação da BIOS. A nossa senha, né, direto é a mesma, né? Password, né? p@ssw0rd, né? p@ssw0rd, errei, né? Errei um pouquinho. E agora vamos configurar o servidor. Vou configurar o SRV01, depois você faz a mesma coisa no SRV02. Tá? Também vou aprontar aqui um cliente, o cliente 8, depois você repete a mesma coisa com o cliente 7, vai ser a mesma coisa. Só para vocês verem as configurações da máquina. No finalzinho eu volto lá para o VMware, volto lá para o nosso amigo VirtualBox. Duas pinceladas finais das diferenças de configuração, onde você pode mexer, onde você pode encontrar alguma dificuldade. Tá? Então, se você fizer todo o teu setup no VirtualBox, né, todo o seu setup no VMware, né, além das configurações, essa parte do DC, né, que é depois que instalar o sistema operacional, é igualzinho, assim como essa parte que eu estou fazendo aqui no SVR1 e o que eu vou fazer no nosso cliente Windows também aqui no Hyper-V. A configuração interna das máquinas não muda nada, e independe de qual o virtualizador que você está usando. Tá ok? Então vamos logar aqui no nosso servidor, né? Logando aqui no meu servidor. E vamos fazer o que? Mesma coisa que a gente começou a fazer no DC, né? Vamos mudar, né? Vamos criar aqui, né, o nosso usuário, né? O nosso local admin, um administrador local da máquina. Vamos trocar o nome da máquina e vamos colocar num domínio. Não vamos instalar a função de domínio. Nós vamos colocar esse servidor como um servidor do meu domínio, né? Do meu domínio contoso. Ok? Então deixa ele estar entrando aqui rapidinho. É rápido, o servidor aqui não demora muito tempo não. Tá? Então espera aqui o Server Manager entrar. Tá? Aí vamos configurar por ordem. Primeiro o IP, né? Posso até já começar a configurar agora, mas podia configurar direto aqui, ó, tá vendo? Node Internet Access, não tem IP, né? Tá sem configuração. Mas deixa entrar aqui o Server Manager que a gente já chega lá. Tá? Não tá aqui. Só para vocês terem uma ideia, né? Olha, voltando lá no meu servidor que tá com o VMware, né? E com o Hyper-V, ó, o VMware, o nosso amigo, o VMware já está, né, na parte da instalação aqui do Windows 8 e
o VirtualBox ainda está instalando o Windows 7. Os dois nós estamos trabalhando aqui veementemente com a coisa. Vamos voltar para cá. O meu Windows Server já está logando aqui. Perfeito. Vamos aqui em Local Server. Demorando porque estou sendo mais rápido que ele. Vamos trocar primeiro o IP e depois, posteriormente, o nome. O bacana é que eu vou poder fazer as coisas ao mesmo tempo, é muito legal. Por exemplo, aqui eu vou trocar o IP, né? Vou trocar o IP dessa máquina. Né? Clica aqui em IP, ele vai abrir a tela de configuração de IP da placa de rede. Dou direito aqui na placa de rede, propriedades. Em propriedades eu procuro TCP/IP v4 e vamos colocar o IP dele, né, que é 192.168.1.3, né, o SR 1 é 1.3, 255.255.0 e o nosso DNS é 192.168.1.2, né, que é o servidor DC. Ok. Se eu configurei a rede certinho, os dois devem estar se comunicando agora. Bacana. E eu vou aproveitar para colocar logo, ao mesmo tempo que eu vou trocar de nome, eu vou trocar o domínio. Clica aqui em Workgroup, Change. O nome dessa máquina vai ser o SRV01 e ele vai ser membro do Contoso. Ok. Se eu configurei tudo certo, ele vai me pedir a senha do administrador. Lembra que é Administrator, né? E a nossa senha Sword, né? Ok. Se der direitinho, ele vai me pedir para dar boot. Rapidinho, valeu. Perfeito. Está lá configurando no meu DC essa máquina como se fosse um membro do meu domínio. E essa mesmíssima coisa eu vou fazer, claro, mudando o IP, né, para o IP4. Faço no SRV02. Aqui, ó, bem-vindo ao domínio Contoso, dou OK. Ele vai dizer que para isso para funcionar tem que dar boot. Eu dou OK, dou close, né, e mando restartar agora. E ele vai restartar para poder receber as funcionalidades novas. Vamos ver como é que está a minha instalação aqui do meu cliente. Enquanto ele termina aqui dando boot, o meu cliente também está quase na mesma coisa. E é praticamente a mesma coisa que nós vamos fazer com o cliente também. Enquanto isso, o meu DC está aqui ligado, porque eu preciso dele para poder colocar, né, esses novos membros no meu domínio. Se eu for aqui em usuários e computadores, agora que eu cadastrei o SVR1, vocês podemos notar aqui que em computadores o SRV01 já está cadastrado como membro do domínio. Beleza? Isso aí. Deixa eu voltar lá para o SVR1, já deve estar voltando. Só para confirmar tudo. E só falta aqui criar um usuário. Eu podia ter feito antes, mas eu esqueci. Então a gente faz agora, depois que ele entra no domínio. Criar um usuário local, né, para poder administração local, além de ser de um administrador. Essa é coisa rápida. Tinha uma coisa para chamar a atenção para vocês, que os alunos sempre se confundem nesse pedaço. Eu estou colocando, o computador está entrando pela primeira vez no domínio, dou Ctrl Alt End ou Ctrl Alt Del aqui em cima, né, para você poder logar. Tá vendo aqui? Ele não está logando ainda no domínio, ele está logando localmente. Eu tenho que fazer isso aqui, mandar ele logar em outro usuário, ó, Contoso. Quando ele é administrator, eu tenho que escrever Contoso barra invertida, né? Administrator, e aí botar a nossa senha de sempre, né?
Agora eu estou logando no domínio. Então preste atenção nisso. Muitas funcionalidades, né, o aluno cria o computador, o servidor, depois loga localmente, esquece de logar em domínio. Tá? Então, o primeiro login logo, façam o que eu fiz agora. Outro, contoso, né, contra barra administrator, senha, que aí você já está logando realmente, esse servidor está lá logando no domínio. Tá, ok? Ele vai entrar aqui bonitinho. Deixa eu ver como é que está o meu cliente 1. Ó, o cliente 1 está se preparando, está no finalzinho já da instalação. Tá? E eu vou agora, o que falta colocar agora no meu servidor? Né? É o usuário local. Eu não preciso esperar o Server Manager, eu venho aqui com direito na bandeirinha, vou lá Computer Manager, onde eu vou usar achar os meus usuários locais. Por quê? Porque um dia você pode precisar, né, utilizar, logar fora do domínio e fazer uma manutenção sem ser, né, o administrador de domínio. Então aqui em usuário, extensão administrator, eu vou criar um novo usuário, que é o local admin, lembra? Local admin, e a nossa senha. Esqueci a senha. Aqui é a outra senha. Eu boto também para a senha não expirar. Vou criar. Esse administrador local também é interessante você colocar para a senha não expirar, para você não ficar com problema de ter que trocar a senha, lembrar de novas senhas. Pronto. E isso para o servidor é isso que a gente precisa fazer, mais nada. No nosso servidor aqui já está configurado. Ele é um membro do domínio, vou botar aqui o local server. Ele é um membro do domínio, o nome é SRV01. Ele é membro do contoso, está com IP 192.168.1.3. Pronto, minha máquina está pronta para trabalhar. Vamos ver como é que está o meu cliente aqui, já está no boot. E vou fazer a mesma coisa, vamos dar um nome para ele. Vamos colocar IP e botar no domínio. Rápido, rápido. Como está demorando um pouquinho, eu vou dar um pause no vídeo para vocês não ficarem esperando o tempo todo. E volto assim que tiver tudo pronto. Na verdade nem demorou nada, né? Vou dar um nome desse computador aqui. O nome do computador é o CL1, não é isso? Vamos avançar. Qual é a cor? É isso, que é a coisa do Windows 8, né? Escolher a cor qualquer que você queira utilizar. Tá um azul mais clarinho, um azul mais ou menos. Avança aqui. Eu vou usar configurações expressas. Ele não tem conexão com a internet, ele vai estar tentando aqui, mas não vai conseguir nada. Um pouquinho aqui, pronto. Aí eu não criar uma, aí ele vai, como ele não achou em conta na internet, ele vai pedir para criar uma conta local, né? Vamos fazer aquele conta local. Nesse caso aqui a gente já pode botar o local admin, né? Já podemos colocar o local admin com a nossa senha do local admin, né? Que é o P arroba, né, ssw0rd arroba ssw0rd. Botei certinho. Dica da senha. Password. Tá diferente, mas ela é igual. Se você botar igualzinho a senha, ele vai reclamar. Então ele vai finalizar as configurações, vai criar o meu desktop para o meu usuário. Eu já tenho um usuário local, né, que é o local admin, a minha senha, já está pronto. Mesma coisa você faz no Windows 7. E agora é só configurar o IP e colocar no domínio. Muito parecido com a configuração que a gente fez no server. Finalizando as configurações, demora um pouquinho. Pronto, está vindo ele aqui com o meu desktop.
Muito de você. Ah, vem o olá, né? Esqueci do olá. Né? Estamos preparando tudo para você. Então vou dar uma pausa aqui, porque isso demora uns 2 minutos, né? E não tem necessidade de vocês ficarem esperando por isso. Pronto, já está entrando aqui. Foram uns 2 minutinhos aqui do olá. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer no Windows 8, vou configurar a minha rede. Direito aqui no símbolozinho da minha rede. Adicionar central de rede compartilhamento. Vou aqui em Ethernet, propriedades, TCP/IP4. Aqui é 192.168.1. E o servidor cliente 1 é o 2, 3, 4, 5, né? É o nosso 5, né? DNS 192.168.1.2. Ok. Bacana. Rede pronta. E agora nós precisamos colocar no domínio, né? Então a gente pode botar aqui direito, né? Gerenciador do computador, gestor de dispositivos, né? Cadê mesmo aqui? Na verdade eu prefiro daqui, né? Eu esqueci aqui em inglês, da bandeira do Windows é o sistema, né? Propriedade do sistema, deixa eu lembrar aqui, né? Por conexões, gerenciamento de dispositivo, sistema. Lembrei que é propriedade do sistema. Ou mais fácil ainda, bandeira do Windows Pause Break, né? Para quem conhece. Vem aqui, né? Bota assim, alterar configurações, é o nome da série 1, alterar configurações. Vem aqui em alterar, colocar no domínio contoso. Ok, se eu configurei a rede bonitinho, ó, direto já está aqui esperando o administrator. E a minha famosa senha, né? Pronto, esse já está configurado. E é só isso que a gente precisa para o nosso treinamento. A mesma coisa você vai fazer com o Windows 7. No mesmo lugar, aqui em sistema, vai em alteração, bota o nome aqui série 2, ele vai estar lá, contoso, né? O IP do Windows 7 é 6, né? Esse é o 5, ele é o 6, né? Ele vai pedir que feche os programas, que a gente debute, né? Reinicio aqui, pronto. Tá? A nossa rede está montada. Nós criamos um DC e agora você tem mais um computador aqui, né? Se der atualizar, ele já está com série 1 também, né? Onde instalamos um AD rapidamente, um AD bem básico. Então o nosso DC está pronto. Nós criamos um servidor também já no domínio, também para o resto do ambiente já está pronto, não preciso de mais nada, né? E nós colocamos agora um dos clientes. Basta você repetir a mesma coisa para o cliente 2, porque a gente fez no cliente, e para o servidor 2, que a gente criou no servidor 2. Então, para a gente terminar, fechar com chave de ouro aqui, né? Eu vou voltar lá no meu outro servidor, nós estamos logando aqui com o cliente. Lembrando a mesma coisa, né? Quando você logar, tenta logar no domínio, né? Quando a gente loga aqui, ó, tá cliente, você bota outro, né? Outro usuário, bota aqui contoso, né? Trabalho administrator e a nossa senha, ele entrar no domínio. Beleza? Tá criado aqui o nosso contoso administrator. Então, para fechar, como eu estava falando agora, fechar a chave de ouro, vamos lá no meu VMware, né? Aí ele está aqui logado com o nome do servidor. Vamos lá de novo, né? Avança, né? O nome do servidor aqui vai ser o nosso CL1, né? Igual que a gente fez lá no... Lá, ele vai voltar para o Olá, né? Configurações personalizadas. Não, desculpe, as configurações padrões. Voltar. Configurações expressas.
vai tentar a internet. Então, quais são as configurações legais? Ó? Por exemplo, ele está fazendo um aviso aqui, né, para instalar os tools. Esses tools são interessantes para você colocar, por exemplo, fazer compartilhamento de arquivo, poder passar um arquivo da tua máquina real para a máquina verdadeira, para a máquina virtual. Tá? São os tools interessantes. Se você quiser instalar, tudo bem. Não é necessário, mas pode ser. Tá vendo aqui o mesmo processo? Ó, criar conta local, a mesma coisa. Aqui no gerenciador do VMware, né? Aqui na telinha bonitinho que a gente já viu, eu consigo fazer parar a máquina, salvar essa máquina, né? Nós temos aqui, ó, uma questão de salvar a máquina, fazer uma suspensão, guardar se ela estiver no meio do trabalho, né? Uma coisa que você também vai poder fazer, faz também no Hyper-V, né? Então vou criar aqui uma conta local, a mesma coisa, né? Que a gente já fez, que é o local admin, né? Admin, a mesma senha. Botar a senha só para dizer que é igualzinho, não muda nada. Então não tem aqui, né, como parar a máquina, trocar o CD, né? As funcionalidades aqui do VMware são por aqui, ou no gerenciador do VMware, né, que é o VMware gerenciador, e você vê todas as configurações da máquina, que você pode fazer as transações necessárias. Mas a gente já deixou tudo configuradinho, né? É só repetir aquilo que a gente fez no DC, lá no Hyper-V, e no servidor, no cliente lá, é a mesma coisa que você vai criar aqui, né? A diferença é que o gerenciador, como esse aqui, as novas máquinas virtuais você cria aqui, e as configurações com essa que a gente mostrou para o cliente, é a mesma coisa. No VirtualBox, né? Vamos diminuir aqui o VMware, né? VirtualBox. O VirtualBox o mesmo aqui, ó. O Windows 7 entrou, vai precisar de um nome de usuário, né? Local, né? Admin, né? Digite o nome do servidor. Esse aqui é o CL2, né? Aqui. A senha, né? Ok. Avanço aqui. Instalação do Windows 7. Eu não vou precisar, não quero instalar essa minha ISO aqui, não tenho chave. Eu vou botar sem chave por enquanto, só para vocês mostrarem. Mas posso usar instalar atualizações importantes, perguntar depois, é o ideal aqui. E o teu Windows 7 vai ver a hora, né? O dia e tal. É uma rede de trabalho, né? Nós vamos trabalhar numa rede de trabalho. Ele vai entrar aqui e logar bonitinho. Tá? O Windows 7 é a mesma coisa. No nosso, né, VirtualBox, as configurações estão aqui, ó, as preferências da máquina, configurações de parada, de reiniciação, de desligamento. Tá? As informações do VirtualBox estão aqui em cima. Tem lá dentro do nosso site também um local onde você tem o Help do VirtualBox. Tá? O gerenciamento do VirtualBox, né, é muito parecido com... Aqui é do VMware, né? Desculpa, eu tô cheio de coisa aqui. Do VirtualBox daqui, né? Aqui nós temos as máquinas virtuais, as configurações gerais de cada máquina virtual, né? E aqui é onde vai fazer como a gente mostrou ainda há pouco, onde a gente coloca as placas, né? O gerenciamento de todas as conexões por aqui. Tá ok, gente? Então, a parte interna da máquina é igual em todos os três, só a instalação, né, e a criação da rede que é um pouco diferente em cada um deles. E em qualquer um dos três você vai conseguir o mesmo objetivo. Tá ok? Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida aí vocês postem aí no vídeo, postem lá no site da faculdade, né, que a gente vai minimizando, tirando qualquer dúvida. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Vamos terminando isso por hoje. Até o próximo, hein? Até mais.